Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar nossa live. Esses 3, 4 primeiros minutos é para falar bom dia, então dá aquela avançadinha, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Paula, Poliana, Aline, Wanda, Cláudia, Dani, Jean e Glenn, Dale, bom dia, queridos e queridas, bom dia, famílias, bom dia, people. Nossa, a bebê já pôs até o uniforme. Vem cá pra eu te dar um beijo. Bom dia! Hoje tem mentoria pro povo do curso, isso mesmo. Hoje é março, gente, eu que troquei, já tava achando semana passada que já era março, né? Eu fazendo confusão. Mas hoje tem mentoria para as alunas. Ai, que delícia! Aquele momento top, né? E agora, gente, de manhã, eu quero fazer um propósito com vocês para trabalhar março inteiro sobre pesos, fardos, traumas do passado. E esse mês aqui vai ser, como que eu poderia falar, né? O mês do abandone os fardos, né? A gente vai pensar sobre isso, né? Então a gente vai fazer as lives de segunda tratando desse tema. É provável que em final de março também já comece as mentorias da comunidade, né? Comunidade aí que vou estar lançando. Mas eu vou dar primeiro pro grupo VIP aí, que são as alunas do Filhos Blindados, né? Quem quiser entrar, gente, bora, né? Eu libero o link lá, vocês entram no curso, porque como a mentoria vai ser hoje, só dá tempo. E daí vocês entram também na comunidade. As pessoas vão ter 3 meses de mentoria de comunidade gratuita. Ai, benção demais, né? Agora, gente, bora cuidar da alma e da mulherada, né? Ai, vocês vão conhecer esse ano, o projeto tá lindo demais. 2 minutos aqui, enquanto vocês vão entrando, vou pôr um louvor pra vocês, ó. Olha que delícia. Você já pegou seu caderno pra gente falar isso? Então, ó, nas próximas 4 semanas, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar sobre se libertar e deixar os fardos. Nós vamos trabalhar isso no mês de março todo. Então, o tema do nosso mês de março é abandonando fardos, tá bom? E a gente começa hoje com a nossa primeira live falando sobre isso. Deixa eu só pegar aqui uma coisa para Elo. Tá aqui. Pronto, tá ali, ó. 10. Então, bora começar a falar sobre isso, sobre abandonar os fardos. Pode ir pra mamãe o cabo do PC. E nós vamos falar sobre isso. Eu queria ler como, o que impede a gente, né? Ai, joia, Maria Luísa, deixa eu fixar o comentário. Bora. Então, nós vamos começar a falar sobre isso. Nós vamos trabalhar 4 pontos sobre os fardos. Ó, o pessoal tá falando bom dia pra você, filha. Bom dia, people. Né? Então, nós vamos falar sobre isso e nós vamos trabalhar, né, nas segundas-feiras com 4 pontos sobre, né, os fardos e o que impede, como abandonar. Olha, vai ser maravilhoso. Você tem fé que vai ser bom demais? Eu tenho convicção plena que Deus tem preparado um tempo maravilhoso pra gente. Pronto, gente, agora eu me acertei. Hoje eu acordei devagar, eu fiquei muito mal ontem. Passei mal o dia inteiro, então eu ainda tô meio malzinha. Daí eu entrei aqui, tava sem os cabos, sem nada. Bebi muita água, que ontem foi só soro.
Bom dia, então. Bora? Caderno na mão. Caderno na mão. Hoje nós vamos falar no mês inteiro sobre abandonar os fardos. But, né? Qual é a primeira coisa que nos impede, né, de abandonar os fardos? A primeira coisa que nos impede de abandonar os fardos é quando a gente não enxerga que carrega eles. Então hoje a gente vai falar sobre cegueira espiritual, né, e emocional. É meia hora de live, vou tentar ser sucinta, né? Então, nós temos N questões na nossa vida que são permeadas e atravessadas pelas vivências que nós temos, né? Pelas vivências que nós temos com os nossos maridos, filhos, trabalho e por coisas que nós carregamos do nosso passado. Ninguém, repita comigo, ninguém entra na vida adulta sem carregar as marcas da infância e da adolescência. Ninguém, né? Nós somos adultos marcados e atravessados pelos modelos de maternidade, paternidade, modelo de vínculo, de apego, modelo de comunicação, de linguagem, que vivemos na primeira infância e na adolescência, dentro de casa, e experimentamos algumas coisas fora de casa. Aquele adolescente que quando vai para a socialização secundária, para a escola, para os amigos e na igreja, e é capaz de enxergar que o modelo que ele vive em casa é ruim, e ele enxerga novos e bons modelos fora, ele vai fazer um esforço para fazer essa troca. Aí ele começa a falar, minha família não é tão boa assim. Né? Ô, Glória. Aí ele começa a olhar e fala, acho que não, hein? Acho que minha família não é tão boa. Da mesma maneira que um adolescente pode ser influenciado por ideias, convites, influências ruins para fazer e viver coisas nocivas, ele também pode ser influenciado por novos modelos de comunicação, de afeto emocional, de apego por pessoas que convivem com ele, né? Então, se ele trabalha com uma pessoa madura, ele vai falar, nossa, todas as vezes você fica se defendendo, se justificando, é assim na sua casa? Deixa eu te explicar que não vai ser assim. Quando eu falo algo, estou falando para te ensinar, para te ajudar, pare de se defender. E aí esse jovem começa a perceber que isso são modelos educativos, né, educacionais, que ele carregou dessa educação parental. Então ele vai ser marcado e atravessado por isso. Todos nós vamos sendo marcados por esses modelos e por essa influência desde o nosso nascimento até a nossa vida adulta. E aí quando a gente fica adulto, quando a gente chega na vida adulta, dificilmente a chegada na vida adulta culmina com a chegada da maturidade. Olha que poderoso, né? Dificilmente a chegada da vida adulta culmina com a chegada da maturidade. Quem aqui entrou na vida adulta, mas depois dos 40 falou, nossa, acho que eu tô na minha melhor fase agora, né? Nossa, parece que agora os meus olhos veem. É assim ou não é? Existem coisas que a gente parece que se abriu muito mais tardiamente, mas a gente já tinha uma vida adulta. Eu, por exemplo, casei com 21, né? Então a minha vida adulta chegou aos 21. Hoje eu olho para trás, embora eu tivesse muita responsabilidade, eu e meu esposo, né, trabalhava, pagava as contas, ajudava no lar, alcançamos bens, fomos atrás de investir o pouco que a gente ganhava, né, em coisas seguras, não vivemos uma vida assim. Eu fiz muita coisa errada,
né? Eu fui muito imatura por um longo período. Então, a gente olha, só que eu vi isso só depois. Então, essa fase adulta nem sempre chega junto com a maturidade. E qual é o nosso papel, então? Quando alcançar essa vida adulta, tentar enxergar esses fardos que nós carregamos. Nós precisamos visualizar isso de alguma maneira para perceber o que nós estamos trazendo da nossa família de origem, né? Haja visto que os nossos traumas não começaram sempre em nós. Quantas mães e pais projetam os seus traumas nos filhos e fazem os filhos carregarem esses medos, esses traumas ao longo da vida. Quer ver um que eu vejo todos os dias? O medo e a ansiedade, né? Então, mães medrosas, ansiosas, que fazem antecipações temerosas, que vivem preocupadas com algo de ruim que pode acontecer, ou catastrófico, ou exagerado, elas estão 24 horas projetando isso nos filhos. Cuidado, isso é perigoso. Olha, você vai quebrar o dente. Pelo amor de Deus, não faça isso. E se cai e quebra uma perna? Não. Você vai sair com quem? Com que amigo é esse? Não, misericórdia. Do condomínio, da escola? Não. Na cabeça dela já veio, né? Foi no aniversário do vizinho, pronto, meu filho vai se desviar para o mundo. E ela verbaliza isso, né? A mãe, ela movimenta o espírito dela com esses pensamentos, com essas crenças, e ela verbaliza, ela age, ela fica preocupada, ela fica insegura, ela não quer deixar, ela nunca permite, não deixa os filhos dormirem fora de casa jamais, não deixa sair nunca, seguram os filhos o máximo que eles podem, tem um olhar para com os filhos de que eles são frágeis, vulneráveis, incapazes, que eles nunca vão alcançar maturidade e discernimento. E isso é péssimo, isso é terrível, porque é o olhar da mãe e do pai sobre os filhos que os estrutura psiquicamente. Então, todos os problemas que você passou na vida, você vai lá e age com o seu filho como se ele pudesse passar tudo que você passou. Os assaltos, os abusos, as más influências, os perigos. A sua constatação de que o mundo é mau aos 40 anos, você faz o seu filho, a sua filha carregar com 10. Faz sentido isso para você? Então, vive numa antecipação temerosa. E isso só adoece, né? Um dos grandes papéis nossos é levar os filhos para a maturidade. É nosso papel torná-los maduros, nos livrando desses fardos todos. Agora, a cegueira espiritual e a cegueira emocional vão impedir você de enxergar que você faz isso, ou de que você carrega esses fardos, ou de que você tem esses traumas impregnados no seu modo de pensar e agir. Então, para que a gente se liberte dos fardos, nosso primeiro movimento deve ser o de querer ver, né? Faz sentido isso para você? Eu quero ver. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia na vida, eu acho que foi em 2000, sei lá, eu não vou lembrar. Eu tive depressão pós-parto, né? Eu não fiquei muito bem. Eu engordei 34 quilos na gravidez do Theo. Então, quando o Theo nasceu, eu praticamente nem me reconhecia, né? E de alguma maneira eu passei por essas dificuldades. E quando eu fui, a primeira coisa que eu disse para psicóloga é: olha,
Sou muito prática, sou muito direta. Não fique de rodeios comigo. Tudo aquilo que você perceber, suspeitar, você fale. E eu vou validar ou não. Eu vou dizer, faz sentido, não tem nada a ver, né? E a gente vai junto aqui, porque eu não quero ficar 10 anos em terapia para eu só fazer os meus próprios insights. E eu ia muito direta com esse ávido desejo de enxergar, de ver os pontos cegos que eu tinha na minha vida. E é verdadeiro, a gente só liberta dos nossos fardos se a gente enxerga eles. Mas às vezes tem gente que faz dos fardos filhos de estimação, né? Não quer se livrar deles, quer carregar os fardos. Então a pessoa teve câncer no passado, aí ela carrega aquilo e fala, então, sabe o que é? É que eu já tive câncer, né? Então, ela carrega aquela história de dor como algo impregnado na alma para justificar muitos comportamentos que podem ser disfuncionais no tempo presente. Ela pega os traumas que ela passou, o abuso do patrão, a falta de dinheiro, o desemprego, e ela carrega como filho de estimação, né? Às vezes a gente faz isso com os nossos filhos, eu faço, não sei vocês, né? Porque quando eu era criança eu tinha que fazer isso, que fazer aquilo, e nem faz sentido pro filho aquilo que você tá falando, né? E você pega aquela fase da vida que para você foi difícil e você projeta lá, porque você está carregando o fardo como um filhinho de estimação. Olha, ninguém é forte, ninguém cresce sem dificuldade, é fato. A gente vai se tornando cada vez mais forte quanto mais dificuldade nós temos. Pessoas aguerridas, fortes, potentes, elas passaram grandes dificuldades. Davi era o rejeitado, Davi era o desprezado, Davi ficava lá atrás das malhadas, tinha que matar urso e leão e ninguém dava valor. Pessoas que sofrem, o sofrimento deve trazer mais potência e força para esse indivíduo, mas não deve ser um fardo que ele carregue para justificar os seus movimentos comportamentais, né, ruins. Eu não devo carregar os meus fardos como de estimação. Agora, é fato que parte desses traumas, quando nos atravessam, eles vão sendo modelos intergeracionais. A Bíblia fala disso, a psicologia traz isso. Então, muitas vezes, mulheres, né, no passado, que casaram com homens tóxicos, abusadores, casam, têm filhas, as filhas escolhem maridos iguais. Aí essas filhas têm filhas, essas filhas casam com maridos iguais. E vira um ciclo, né, de repetição de problemas intergeracionais nessa família. Questões de violência, questão de alcoolismo, droga, né? Porque são padrões comportamentais aprendidos. E onde falta visão, os problemas vão se perpetuando, né? Vão se perpetuando, vão continuando, vão permanecendo. E aí aqueles modelos familiares já constituídos no passado vão se repetindo. É uma regra? É uma lei? Não. Qualquer um é capaz de quebrar o ciclo. Qualquer um pode olhar e falar, nossa, nós temos esse padrão na família, esse padrão narcisista, orgulhoso, dominador. Eu não quero isso para minha família. E enxergar e falar, eu vou fazer diferente de propósito, porque eu quero me libertar dos fardos, eu quero abandonar esses fardos que a cegueira emocional e espiritual me impõe.
como diz lá em Coríntios, Paulo quando fala da diferença entre o homem natural e espiritual, ele vai falar desse lugar de cegueira. Vamos abrir lá? Vamos pegar a sua Bíblia aí para abrir. Vamos lá. 1 Coríntios, acho que 2. Aqui, vamos lá. 1 Coríntios 2. Coríntios 2, 14, versículo 14, diz lá: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando nós nos convertemos, Paulo está dizendo que nós começamos a ter um discernimento espiritual diferente, né? Os soberbas vão pegar esse versículo aqui para achar que só eles são espirituais e detêm a verdade de tudo. Mas não é isso que está dizendo, né? O que está dizendo é fazendo uma analogia aqui, uma comparação com a pessoa não convertida, que não tem o Espírito Santo habitando dentro dela, e a pessoa que se converte, passa a ter o Espírito Santo habitando dentro dela, e aí ela é capaz de discernir espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Deixa eu colocar aqui para vocês. 1 Coríntios 2, 14, né? Nós passamos a... Ai, obrigada, Lê. Nós passamos a discernir as coisas espiritualmente. Então veja, você que está aqui hoje, certo? Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador genuinamente? Fez como diz lá em Romanos, acho que é Romanos 10, você creu com o seu coração, mas você confessou com a sua boca. Foi uma decisão pessoal e racional, né? Com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Foi isso que você fez? Se você fez isso, então eu quero que nessa manhã, ou se você não fez, hoje é o dia. Senhor Jesus, eu já te conheço, de ouvir falar, eu vou na igreja de vez em quando, eu tento seguir, eu tenho empatia pelas coisas espirituais, simpatizo com as coisas espirituais, mas eu quero viver algo novo na minha vida, eu quero realmente sentir, perceber aí o que a Cássia está falando, eu quero ter uma vida de comunhão com Cristo. Aí se você deseja isso, você fale isso, fale, por isso eu quero entregar a minha vida totalmente a Ti. E esse totalmente a Ti, eu vou te ajudar nessa trajetória nesse ano inteiro. Nesse ano inteiro, eu fiz um programa para atender essa totalidade nessa comunidade que nós vamos estar juntas. E aí você fala, eu quero entregar tudo. E eu quero que o Senhor arranque de mim os pontos cegos. Eu preciso ver as áreas onde eu preciso melhorar. E eu preciso da sua ação no meu espírito. Eu preciso da tua ação dentro de mim. Me traz revelação, porque a tua mente faz com que o Espírito Santo seja revelado na minha vida, assim. E eu quero ver. Eu quero ver. O primeiro passo para abandonar os fardos é querer ver. Você quer ver? E às vezes ver vai ser doído.
Talvez você enxergue que você seja uma melindrosa, uma vitimista. Filha, pega o café com a mamãe adoçante. Talvez você enxergue que você está carregando seus traumas de estimação e está obrigando o seu marido e os seus filhos a carregarem junto com você, né? Às vezes eu atendo pessoas que passaram por problemas. Pega o adoçante aqui, ó, pra mamãe também. Que passaram por problemas e elas vivem falando disso como uma justificativa para o marido e para os filhos e querem que o marido e os filhos vivam carregando essa dor. Ah, ela não pode por causa disso. Aí tem hora que o marido fala, viu, faz lá você não sabe que a sua mãe já... Blá, 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 e vem e traz o trauma à tona. Pessoas que são hipocondríacas, que vivem doentes. Um dia tá com dor no estômago, um dia dor na coluna, um dia dor no braço, um dia dor na perna. A pessoa tá sempre mal, ela usa a doença, porque no fundo ela não enxerga que ela é fraca e ela não busca a força do Senhor. A palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força. Então essa pessoa não busca força, ela não busca se fortalecer, ela vive nessa fraqueza e psicossomatiza. Um dia dói a cabeça, um dia dói a barriga, um dia dói, cada dia dói um lugar. Porque é mais difícil dizer que dói a alma, ou que dói mesmo amadurecer, dói mesmo crescer, dói se tornar uma mulher madura, dói abandonar fardos e compreender que seus traumas não te justificam. Isso dói, né? Mas as mulheres querem dominar a casa, o marido, os filhos, para que todo mundo entre nesse carro do eu sou coitada, mas eu sou uma coitada, mas tem que arrumar a geladeira do jeito que eu mandei. Volta lá, por favor, põe nas vasilhas todas de vidro que eu pedi. Olha, o escorredor, você secou direito lá? Ela senta e ela dá ordens a todo mundo como se ela fosse uma vítima. Conhece gente assim? Eu conheço. Quantos perfis de pessoas cegas eu poderia citar aqui nessa manhã? Milhões, né? Mas escolheram e não querem ver. Então eu preciso dizer para você que enxergar dói. Tem coisas que nós vemos que depois nunca mais saem da nossa mente, né? Semana passada, retrasada, não sei, eu fui fazer uma maquete aqui com a Elô. Aí eu falei, vamos correr lá, buscar umas bonequinhas pra gente fazer a maquete. Aí eu postei nos stories, né? E aí a hora que eu estava indo pra comprar essas maquetes, tinha um acidente bem numa pontezinha onde eu atravesso do meu bairro pro outro. Um acidente feio, 2 carros e uma moto, acidente pesado. E a hora que eu bati o olho assim, que levantou, eu já vi motoqueiro no chão e eu na Elô, né? Tampei o olho dela e falei, vira pra lá, não olha, não olha, não olha. E fiquei segurando o olho dela, porque quando eu tinha a mesma idade, eu vi, eu acho que eu tinha 8 anos, eu vi um acidente em Santo André. Eu estudava na escola ali na Perimetral, quem é de Santo André. Você já estava falando com uma moça que é exatamente daí. E voltando para casa, tinha um acidente com um motoqueiro e esse acidente nunca mais saiu da minha mente. Às vezes a gente olha coisas assim que ficam impregnadas. Então, olhar para os seus problemas pode ser que doa. E você vai lembrar, ao longo de um bom tempo, como você era e quando você viu que, na verdade, você se escondia atrás das suas fraquezas. O ponto em comum entre a Bíblia e a psicologia
e tem muitos pontos em comum, mas um ponto em comum entre a Bíblia e a psicologia é que ambos enxergam o ser humano como capaz e potente de realizar coisas. Deus nos criou obra perfeita. Deus nos fez potentes, capazes, fortes, seguros. E se você se vê diferente disso, você já não está em conformidade com o teu Criador. E talvez o primeiro movimento para se livrar dos fardos seja reconhecer que você é criatura de Deus, que você é feito à imagem e semelhança de um Deus poderoso. E que se você quer viver uma vida plena e abundante, como diz em João 10:10, o primeiro passo seja limpar as escamas dos teus olhos. Você está disposta a fazer isso nessa manhã? Você está disposta a abrir os seus olhos e pedir a Deus que limpe as escamas dos seus olhos? Está disposta a falar: Senhor, eu quero ver. E quando você enxergar, talvez você tenha que sair de lugares que você se acomodou. Talvez você se acomodou ficar num sofá aí, mandando todo mundo fazer as coisas para você. Talvez você se acomodou a ficar num trono aí de coitada, de vítima. Vamos ler aí o Salmo 119. Esses dias eu estava falando desse salmo, eu usei exatamente esse versículo. Olha como é a confirmação de Deus. Esse versículo fala sobre, enxergar para ver as maravilhas do Senhor. E eu queria, na verdade, dizer do Salmo 37, desvia meus olhos das coisas inúteis. Mas esse fala, desvenda os meus olhos, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, E aí a gente precisa querer ver que somos filhas, querer ver que somos fortes, querer ver que somos potentes, querer enxergar a realidade. Deus nos chamou, Deus nos fez dessa maneira. Por isso que esse primeiro mês nós vamos falar sobre abandonar fardos. O primeiro movimento são abrir os olhos. Por quê? Porque nós não chegaremos à estatura de varão perfeito, cegos. Isso não tem nada a ver com politicamente correto aqui, nem com uma fala capacitista, como dizem hoje. Mas nós precisamos entender que se nós ficamos nesse lugar de que tudo que nos aconteceu na vida e no mundo determina a nossa identidade, nós estamos em pecado. Em pecado. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos chamou para um comissionamento de falarmos as boas novas. De um evangelho que salva, de um evangelho que liberta, de um evangelho poderoso. Mas cristãos hoje vivem em congressos, conferências, lives, reuniões e não se libertam dos seus fardos. Uma igreja fraca, uma igreja impotente, uma igreja deficitária que vive no mesmo ciclo embaçado, adoecido. Parece que nenhum cristão hoje, não vou falar, tem um monte bom, não vou generalizar, já estava generalizando. Mas a grande maioria vive num evangelho consumista. A pessoa passa uma semana difícil, pronto, ela carrega o fardo, vai para a igreja, se liberta. Passa outra semana difícil, enche a mochila de problema, vai lá, vive nesse ciclo de encher a mochila de problema durante a semana. Querido, minha família, minha semana não é fácil, não.
A gente mata aqui leão e urso todo dia, hoje mesmo. Olha aí, ó. Passei mal, o fim de semana inteiro acordei, a hora que eu abri o olho, falei, nossa, minha vontade hoje era dormir até 9 horas. Eu tô precisando. Falei, não, mas glória a Deus que me deu uma live para fazer, um povo para abençoar. E vamos acordar. Ninguém é coitada, não. Ninguém é coitada. O chamado dele, para mim e para você, é isso aí. Ser influente. Influenciar pessoas. Falar do amor de Jesus. E não é no Instagram não, viu, gente? Eu tô no Instagram aqui pela graça de Deus. E por um direcionamento muito claro. Muito claro. Porque antes de chegar aqui, ó, eu evangelizei a vida inteira. Meus vizinhos, amigos. Começa no seu microsistema. Não queira ir para o Instagram antes de começar as coisas ao seu redor. Não queira. Quem anda comigo e caminha comigo sabe muito bem que primeiramente eu servi a minha casa, depois aos que estão ao meu redor, e aqui foi o último lugar que eu cheguei. O último. O chamado da gente não é para ir para o Instagram, não. Pode ser também. Mas o chamado é para a gente pregar, né, libertação aos cativos ao nosso redor. Mas se a gente for cega, se a gente vive carregada, se a gente encontra a vizinha, reclama também. Vai no salão, reclama também. Vai no supermercado, nossa, tá caro tudo, né? A gente vive reclamando na fila. Gente, fila de ônibus, fila de padaria, fila de supermercado é lugar para você evangelizar. Para evangelizar. Essa sexta-feira eu tive uma reunião com uma moça que me ajuda no design. Falei, Amanda, uma querida ela, eu preciso criar um kit evangelismo. Aí estamos criando e eu vou tentar dar um jeito de distribuir isso para vocês. Porque o objetivo da caixinha, né, da caixinha nem só de pão, ó, era para você comprar e evangelizar. Era para você pegar. Mas tem gente que fala, nossa, que caro. Amém, vamos tentar fazer uma coisa mais barata então, né? Pra gente evangelizar. A gente não pode perder tempo. Jesus está voltando. Então abra os seus olhos hoje. Eu quero que você faça essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu vou falar e você repete. Senhor Jesus, muito obrigada por esse tempo de comunhão que estamos tendo aqui, Corpo de Cristo. Nós queremos pedir nessa manhã que o Senhor abra os nossos olhos. Pedimos, Pai, que ilumine todos os nossos pontos cegos. A tua palavra diz em Coríntios que o homem espiritual discerne todas as coisas. Então nós pedimos, Espírito Santo de Deus que habita em nós, abra os olhos para que possamos ver. Talvez, Jesus, a gente nem esteja preparada, mas nós somos tuas filhas, Deus, e sabemos que damos conta. Então tira de nós a hipocrisia, a fraqueza, a preguiça espiritual e emocional, o comodismo, e abra os olhos nossos espirituais e emocionais. Nós queremos ser mulheres saradas, curadas, restauradas em todas as áreas da nossa vida.
nós entregamos o mês de março nas tuas mãos. Nós estaremos esse mês todo, Pai, falando sobre abandonar fardos. E o primeiro passo é abrir os nossos olhos. Então abre, para que nós possamos ver os pesos que estamos carregando, que não é o que o Senhor deseja, para nos libertarmos e caminharmos em direção aos teus propósitos para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê nisso? Crê, né? Eu creio nisso, né? Eu creio que a gente vai abrir os nossos olhos essa semana, né? Em nome de Jesus, eu coloquei confeitos em casa e coloquei junto com meus filhos uma palavra maravilhoso, né? Isso mesmo. Amém. A caixinha é uma caixinha de promessa, mas, gente, a gente tem que ir mudando as estratégias para evangelizar de acordo com o nosso tempo. Você colocar preciosas promessas, às vezes não vai atrair. Agora, se você colocar nem só de pão, você dá e fala, ó, tá engordando, hein? Eu sei que você tá de dieta, né? E nem só de pão a gente vive. Então, eu trouxe uma caixinha cheia de promessas lindas para você. Entrega, né? Dor da minha infância, entrada para a vida adulta, me fez uma pessoa tão melhor e tão abençoada. Amém, amém, amém. Amém, foi a pregação da pastora essa semana, o Senhor testificando, né? Então, bora. E eu prometo criar um materialzinho também bem acessível. E a gente vai fazer, gente, um rebuliço santo esse ano ao redor da nossa vida. Amém? Então, se você quer estar comigo aí, põe aí toda segunda e sexta. E eu quero começar as quartas-feiras aí só no YouTube. Eu vou me programar para essa quarta-feira. Depois eu disponibilizo lá o link para vocês também. E vamos junto para um novo tempo, né? Grandes coisas o Senhor fez por nós, né? Deixa eu pôr um louvor música essa semana, né? Gente, nem é o meu ministério de louvor, né? Mas eu sou movida a louvor e às vezes eu até esqueço, né? Depois, né? Mas aquela, abre os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Quem conhece essa música? A Elô. Vocês conhecem essa música? Filha, põe só essa pra mim, pra mamãe. É do David Keelan, acho, né? Então, põe aí bem alto na sua casa agora cedo. Deixa eu pôr aqui rapidinho. Do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Isso mesmo. Então, coloca aí. Já faz disso um propósito para você nessa semana. Não faz isso chorando, faz isso agradecendo, né? Vai falando, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar as maravilhas da tua lei, né? E vai clamando ao Senhor, ó. Esse aqui, ó. Bora louvar junta! E vamos louvar a Deus e clamar que Ele pode, que Ele abra os olhos de cada cantinho escondido e Ele penetre na sua alma nessa semana e comece a arrancar, sabe aquela dor? A dor do abuso, a dor da perseguição, a dor da injustiça, a dor do não realizado, a dor do não alcançado, a dor da escolha equivocada. Que o Senhor entre nesses cantinhos aí, ó, e comece a arrancar da sua alma essas dores em nome de Jesus. A dor do projeto não realizado. O
Senhor, entre agora, abra os olhos, tire essas dores, esses carrapichos aí e comece a abrir novos caminhos no meio de desertos na sua vida. Bora! Brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor sobre mim. Tu és santo, santo,